Nós vamos hoje, mais uma vez, dar início a mais uma matéria, mais uma lição que tem o nome Quem Domina Sua Mente? É a lição 6 da revista Batalha Espiritual. Espero mais uma vez ser canal de bênção para fazer aqui a obra do Senhor e que vocês venham compreender tudo aquilo que o Senhor deseja que vocês entendam e venham fazer a partir de hoje. Que o entendimento venha entrar dentro do coração de cada um de vocês. Mas antes de mais nada, antes de começar essa aula, vamos dar início com uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição, pedir que o Senhor continue me orientando e falando ao meu coração para me dar a explicação dessa matéria para aqueles que vão ouvir agora na live e vão também ouvir depois na rede social. Toma, Senhor, a minha vida e a vida de cada um que aqui estará. Toma e faça a sua vontade, seu querer. Abra o nosso entendimento para entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos aqui com a lição. Quem domina a sua mente? É a lição 6 dessa semana. Então, vamos começar com a leitura bíblica em classe. Filipenses 4, de 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, e recebeste e ouviste, e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Essa foi a nossa leitura em classe. Vamos para a introdução dessa lição de hoje. A introdução vai falar: quem nasceu de novo é nova criatura, e assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor de nosso pensamento. O tópico 1 dessa lição vai dizer sobre a Epístola aos Filipenses. Filipe era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião de sua segunda viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. O apóstolo deixou a cidade por causa das pressões locais, mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou. Cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu de Roma a esses irmãos, por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. O ponto 1 dessa lição vai falar a doutrina. O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários, nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. O problema referente às heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto, mas como precaução. Paulo menciona os legalistas no capítulo 3, mas não era logo agudo na igreja. Legalista no capítulo 3. Mas não era algo agudo na igreja, visto que em Filipos nem sequer havia sinagoga. Atos 16, 13. Isso mostra que a população judaica não era significativa na cidade. Note que seus habitantes consideravam-se romanos. Atos 16, 21.
Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisou corrigir. Então a gente está vendo aqui que quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele não tem muita coisa a corrigir. Por quê? Porque mesmo até os judeus que viviam naquela cidade, o que acontecia? Por não ter uma sinagoga, eles não estavam cumprindo as leis de Moisés. Alguns deles, de repente, nem lembravam da lei de Moisés. Eles não seguiam à risca a lei do Senhor. Eles poderiam até acreditar em Deus, mas ali eles se consideravam cidadãos romanos. Eles não se consideravam cidadão judeu. Tanto é que na cidade não tinha uma sinagoga. Não tinha, assim, uma sinagoga para ensinar os judeus daquele lugar. Então, para eles aceitar o cristianismo, foi muito mais fácil do que os judeus tradicionais, aqueles que seguiam à risca as leis de Moisés. Por quê? Porque aqueles que seguiam as leis de Moisés ainda não tinham conseguido entender que todas as leis, que a lei e todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, ele apontava para Jesus Cristo. Eles não aceitavam isso. Como eles não seguiam essas leis ao pé da letra, o que aconteceu? Foi muito mais fácil introduzir o Senhor Jesus na vida deles. Porque eles até poderiam saber das leis, mas eles não o seguiam, eles não estudavam as leis do Senhor. Eles não tinham uma sinagoga para poder ter um homem ali, um mestre ali na sinagoga, um professor para ensinar aquelas pessoas sobre a lei do Senhor. Então eles acabavam vivendo, de repente, até na lei romana, até seguindo aos deuses romanos. E Paulo, quando ele vem e mostra ali quem realmente é Deus, que Deus enviou o seu Filho e começa a trabalhar, aquele povo ali de Filipe, eles começam a acreditar e ali é fundado uma igreja naquele lugar. É como aqui diz, a primeira igreja europeia naquele lugar. E o Senhor fala que ali a gente vai ver, quando a gente lê essas cartas filipenses, que é a doutrina, as heresias existiam, mas Paulo consegue direcionar e tirar essas heresias da igreja. Mostra para o povo de Filipe como eles eram muito observadores, obedientes e muito temente a Deus, onde tinha as heresias. E aquelas heresias eles não seguiam. Eles deixavam aquelas heresias de lado. Amém? O relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comum nas igrejas ainda hoje. Filipenses 1, 27 e Filipenses 2, de 3 a 14. É possível que o pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Evodias e Sitique indique algum problema de desentendimento entre elas. Filipenses 4, 2. O apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. O apelo paulino é para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que estava acontecendo aqui e acontece no dia de hoje? Muitas das vezes as pessoas, algumas delas acabam se achando melhor do que a outra. Não é só dentro da igreja, não. Muitas das vezes as pessoas acham que se a obra não anda, porque ela não está no controle. E ali, de repente, tinha uma disputa entre essas duas irmãs, para saber quem era melhor, quem fazia as coisas melhor, quem trabalhava melhor, quem falava mais sobre Jesus. Então, tinha-se alguma disputa. E isso é muito ruim, porque nós sabemos que quando nós trazemos essa disputa para dentro da igreja, nós vamos ter pessoas que vão se dividir. Sim, lembra quando Paulo vai corrigir o pessoal em Corintos, porque alguns diziam que quem estava certo era Apolo, quem estava certo era Paulo, quem estava certo era Pedro, porque diziam, um era de Pedro, outro de Apolo, outro de Paulo. Mas, na verdade, nós não somos nem de A e nem de B, nós somos de Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender, é uma unidade.
Nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Nós temos que saber que o corpo sem uma cabeça não tem como andar. O braço direito e o braço esquerdo tem que agir junto, porque se a gente for levantar algo pesado do chão, o esquerdo não quiser levantar e só o direito for para levantar, não vai conseguir. E mesmo que consiga, vai levantar com dificuldade. Então, o que acontece? Nós devemos trabalhar em união. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando o reino das trevas eles trabalham junto. É por isso que fala que o reino das trevas é mais prudente do que o reino da luz. Por quê? Porque o reino das trevas eles trabalham junto. Já o reino da luz, muitas das vezes, é um querendo sobressair mais do que o outro. Então, deixe isso de lado. Não queira competir para pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, pregue a palavra de Deus e não venha competir com ninguém, mas sim se una para pregar mais e mais. O ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência no capítulo 2, 5 a 11, e no lar celestial prometido aos cristãos no final do capítulo 3. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipe, e este é um dos temas da carta, a alegria. A alegria de Filipe é um exemplo a ser seguido por todos, isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então, o que Paulo ensina aqui? É que a gente tem que ser alegre. Nós temos que estar sempre feliz porque estamos pregando, fazendo a obra do Senhor. Mas não é só por fazer a obra do Senhor, porque quando nós fazemos a obra do Senhor, ganhamos almas. Ganhamos almas para o reino dos céus. Mas temos que fazer isso com alegria. E com alegria e com a certeza que um dia o Senhor Jesus estará voltando para que a gente possa fazer estar um dia no céu com Ele. É essa alegria, isso que tem que nos deixar alegre, a certeza da nossa salvação e a certeza de que quando estamos pregando, pessoas irão ouvir e pessoas irão se converter ao reino dos céus. E um dia estará salvo junto conosco. E um dia estaremos numa grande mesa fazendo a ceia com o Senhor. É isso que temos que ter. É pensar nessa alegria que vai nos proporcionar quando chegarmos ao reino dos céus. Amém? Amém. Hoje aqui acaba a primeira parte dessa lição. Quero agradecer por cada um que assistiu. Antes de mais nada, antes do final, a gente vai fazer a nossa oração final e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um daqueles que assistiram e daqueles que ainda vão assistir nas redes sociais. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos. Obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado por mais uma aula. Continua, meu Pai, usando essas aulas para atingir e alcançar pessoas para ir para o Teu reino. Continua me usando como instrumento da Tua obra. Que eu nunca, jamais venha pensar que as pessoas que se convertem ao Teu Evangelho seja a minha obra, mas sim a Sua. E eu venha Te dar sempre a honra e a glória a Ti. Obrigado por mais um dia. Que o Senhor continue tomando a vida de cada um. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês